que a filosofia sabe que as pessoas normais não sabem? Que não dá para ter tanta certeza das coisas assim. A filosofia tem o poder de nos transformar em pessoas melhores? Não, A filosofia deixa a gente mais inteligente? talvez. O que você, Pondé, aprendeu de mais importante sendo filósofo? A duvidar. Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre filosofia. Para que será que ela serve? Oi, Pondé. Oi, Thaís. Pondé, nós perguntamos para as pessoas essa mesma pergunta. Para que elas acham que a filosofia serve? Vamos ver o que elas responderam. A filosofia serve para preencher aquela lacuna de que as outras ciências não preenchem. Eu acredito que a filosofia serve e ajuda a gente a pensar sobre questões da vida e até achar algumas soluções também. Não só individual, mas como de grupos também, né, que se dedicam ao estudo da filosofia e se dedicam a ensinar também a filosofia, que é uma maneira de ver e de conhecer a vida como um todo e o mundo como um todo. A filosofia para entender a vida, os valores, o comportamento humano, qual que é o sentido da vida, o que a gente pensa. Acho que é isso. É pensar a existência, é pensar o mistério, é aquilo que faz a gente suportar a existência na sua complexidade, na nossa incapacidade de entendê-la. Então a psicologia, a filosofia é a disciplina que nos ensina a entender a vida. Acho que é isso. Acho que é um momento de reflexão, quando você pega um texto filosófico, quando você ouve algo filosófico, eu acho que é um momento de reflexão, de conhecimento. Eu acho muito útil a filosofia, que gera debates também. Na minha opinião, a palavra filosofia, pelo que eu pesquisei esses dias, significa filo, amor, sofia, ao conhecimento. Então, filosofar ou filósofo, em tese, significa amor pelo conhecimento. Amar o conhecimento. Aquele que ama o conhecimento, ele filosofa. Olha, Thaís, estou impressionado com esse povo fala aí, hein? Esse último já sabia da pergunta, né? Parece, né? Foi ensaiado Eu acho que a isso. entrevistadora fez alguma coisa desse negócio. Ela mandou as perguntas antes, que nem manda as perguntas do Enem antes, sabe? Não, mas, bom, ele deu uma resposta, como ele mesmo disse, foi pesquisar, né? Ele deu uma resposta etimológica, né? Assim, uma resposta que tem a ver com o significado da palavra, o que era, da onde veio a palavra filosofia. Filos é amor, então filia é amizade, amor como amizade, e sofia é uma expressão, além de ser um nome, é uma expressão de fato grega que a gente pode traduzir como sabedoria. É um filósofo americano, falecido já, chamado Richard Rorty, que ele dizia que a filosofia é uma grande conversação. Quando você pratica filosofia, isso já vai fora do senso comum, é uma profissão que você passa a maior parte do tempo conversando com mortos. Tá? Está envolvido com mortos, eles valem para você. Quer dizer, Platão, para nós, na filosofia, é tão vivo quanto a pessoa que está viva realmente. Está sempre em contato com o texto, lendo, pensando, relacionando a outra coisa e tal. Mas as pessoas acho que capturaram, do ponto de vista do senso comum, sentido da vida. O primeiro entrevistado falou que a filosofia ajudava a preencher lacunas de conhecimento. Mas faltou uma resposta aí, aquela que você gosta do Ortega y Gasset. Né? Fala aí. Essa resposta, ela já é, apesar que ela não parece, ela é profundamente técnica, né? Que é o Ortega y Gasset, ele fala que a filosofia não serve para nada, né? E no curso dele de filosofia, que foi transcrito e depois foi publicado e tal. E isso, quando ele diz que a filosofia não serve para nada, que eu acho que é uma
uma das melhores falas sobre o uso da filosofia, porque na sequência ele acrescenta: como ela não serve para nada, ela é de todas as disciplinas e práticas a mais livre. Porque ela não tem que entregar coisa nenhuma, ela não tem que ser útil para ninguém, ela não tem que prestar nenhum serviço, a seja lá o que for. Portanto, ela se move numa esfera de liberdade que nenhuma outra disciplina ou prática se move. Por isso que quando ele diz que a filosofia não serve para nada, ele está apontando a qualidade extremamente sofisticada da filosofia. Pois é, então, essa frase do Ortega y Gasset tem uma intenção retórica, quase, Sim. né? E, para desdizê-la, a gente pode lembrar que você mencionou o senso comum e pode lembrar que a filosofia serve, sim, por exemplo, para questionar o senso comum e mostrar coisas que o senso comum acha óbvias e que, na verdade, não são tão óbvias e nem necessariamente verdadeiras, não é? Agora, isso que você falou, a filosofia, na verdade, serve para um monte de coisa, né? Serve, inclusive, eu tinha uma professora na USP que ela usava uma expressão nas aulas que ela dizia assim: o senso comum considera o mundo um mar calmo de evidências. Tudo é muito evidente. O que é natureza é óbvio, né? Alguém fala alimento natural. O que quer dizer um alimento exatamente natural, né? Remédio natural, né? Ou quando alguém usa, eu lembrei aqui da palavra natureza, porque é um dos conceitos mais complicados que existe. Porque, por exemplo, hoje se usa a expressão natural muito como você adjetivar alguma coisa como sendo boa, né? E, no entanto, se você for ao conceito de natural, o câncer é tão natural quanto bebês, né? E, sabe, Thaís, um dos ensaios de filosofia que eu li, que é bem esse exemplo do que você deu aí, do questionamento do senso comum, de um filósofo espanhol chamado José Ferrater Mora, em que é um ensaio que é a ontologia da muerte, a ontologia da morte, onde ele analisa filosoficamente o que seria a morte, né? E ele acaba chegando à conclusão que a morte é um conceito relativo ao organismo, porque, do ponto de vista dos vermes, por exemplo, os cadáveres são alimento, assim como os bois são para carnívoros. Esse é um exemplo de quando você coloca a lupa. Por exemplo, alguém vira para você e fala assim: o bem é fundamental. Quem tem certeza do que é o bem? Você vai ter que arregimentar toda uma série de referências para conseguir dizer exatamente o que você quer dizer pelo bem. Por isso que é característico de aluno de filosofia, pentelho, chato, quando você fala carro, sei lá, aí o pentelho fala: o que você quer dizer com carro? Aí é o caso de ser pentelho, porque ninguém pergunta o que é um carro, né? Em filosofia. Porque faz parte do senso comum entender que o carro é uma coisa óbvia, um conceito óbvio. Tipo, o carro é um veículo que se locomove, que tem uma mecânica e tal. Mas o que eu quis dizer é que a aluno de filosofia que está no começo do curso descobre a dúvida como método, ou hiperbólica, como falava o Descartes. Ele descobre que, quando você pergunta o que você quer dizer por X, você facilmente desmonta a pessoa que está falando com você. Então, talvez a pergunta para a filosofia seja tão importante quanto a resposta, ou mais importante? Thaís, eu diria que o mais importante, sem dúvida nenhuma, porque tanto é que tem filósofos que, eu escutei isso em sala de aula também na graduação, que o mais importante que a filosofia ensina é você aprender a fazer as perguntas que importam.